Vamos ler a palavra de Deus. As irmãs que estão aí mais atrás, quiser vir mais para cá, mais aqui para o meio, mais perto aqui, né? Se aproximar. Vamos ler um texto da palavra que está em Romanos, livro aos Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Deus abençoe a pastora Tati, a missionária Rose, pelo empenho desse trabalho à tarde com as demais irmãs, com o grupo de louvor que canta. Deus abençoe os irmãos, as irmãs que vêm e participam, e nós ficamos gratos a Deus porque os irmãos à tarde têm feito proezas e Deus tem feito grandes coisas aqui. Glória a Deus por isso. Romanos capítulo 4, versículo 1, a partir do versículo 1, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, ter alcançado Abrão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abrão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura: creu Abrão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Deus abençoe. Esqueci o seu nome, Vinícius, né? Esse jovem Vinícius que tem uma voz, né? Um vozeirão, né? Que Deus continue te abençoando, viu? Que Deus te honre bastante. Deus abençoe sua mãe e todo esse ministério de vocês, né? Queridos irmãos e irmãs, uma tarde como essa, nós podemos abrir o nosso coração para Deus, aproveitar que a sua palavra para nós, ela é viva e eficaz. E uma das coisas que nós podemos perceber é que todos os milagres de Deus, todos os milagres de Jesus, eles vieram da parte de Deus, segundo a Bíblia. Todos que Jesus realizou, todos eles vieram da parte de Deus Pai, de uma forma sobrenatural. Amém? Os milagres de Deus, eles são sobrenaturais. Se nós queremos ver esse milagre em nossas vidas, então nós vamos precisar acreditar no sobrenatural. Se nós somente pensarmos no milagre, naquilo que vamos precisar, aquilo que queremos ver acontecer, isso não vai bastar, não vai ser o suficiente. O nosso milagre, ele é composto da oração. A oração, ela já foi provado pela palavra de Deus, que a oração é como se fosse uma terapia. Porque quanto mais você pratica a oração, mais você torna a oração real. Quanto mais você ora, mais a oração, ela se torna verdadeira. A oração, ela é desencadeada daquilo que você acredita na oração no momento dela. Porque quando você ora, você centraliza algo, você está orando aos céus, você está orando a Deus. E quando você faz isso, você está colocando um objetivo na oração. Você está colocando uma oração para que ela se torne uma oração espiritual. Há uma ligação entre a oração e o mundo espiritual. E quando você torna a oração espiritual, não é somente emocional, porque quando nós iniciamos uma oração, muitas vezes sai de nós mesmos, pastora. Muitas vezes nós oramos, sai da nossa cabeça, sai da nossa mente. Mas quando nós começamos a orar continuamente, quando fazemos da oração um veículo
de caminhada, se colocarmos a oração como nós muitas vezes precisamos nos locomover de um lugar para outro, se fizermos da oração isso, a oração vai nos levar aonde nós queremos ir, ou aonde queremos atingir. Se nós orarmos com esse pensamento, canalizando isso para o mundo espiritual, e acreditando que a oração pode me levar aonde eu quero ir, eu posso chegar aonde Deus está. Você está crendo nessa tarde? Que você possa pegar isso hoje, irmã. Que você possa tornar a sua oração incessante. Porque quanto mais você se curva na oração, mais a oração vai desbloquear as coisas que estão nesse mundo. Quanto mais você torna a oração uma ferramenta na sua mão, mais você consegue atrair as coisas que estão nesse mundo para o seu benefício. Você não vai insistir tanto nesse mundo com a sua mente, com a sua cabeça. Nós precisamos aprender isso com Deus. Quando nós observamos aqui a palavra, nós vamos entender que Abrão, ele era o pai da fé. E sendo ele o pai da fé, e por que ele foi o pai da fé? Porque foi o primeiro a crer antes de ver se cumprir. Ele foi o primeiro a crer. Ele foi o primeiro a acreditar. O que precisa em nós ter é crença em Deus. Nessa tarde Deus quer que nós tenhamos crença, ou seja, acreditemos nele. Deus nos dá receitas e segredos para que possamos alcançar o que buscamos. Como a pastora Tati já falou no início, nós passamos por momentos de tribulações. Passamos por momentos aonde o mundo em geral, o país e o mundo passa por crises. Países passam por crises em todas as áreas. E nós precisamos de soluções. Queremos ver situações resolvidas. Às vezes queremos arrumar alguma coisa que erramos no passado ou acertar no presente. Mas tudo isso, nós muitas vezes deixamos de estar na palavra, deixamos de acreditar na palavra que Deus nos traz, a revelação, para acreditar em algo que a gente acredita muitas vezes em nós. Muitas vezes confiamos em nós mesmos, mas nós somos falhos. Porque ao mesmo tempo que nós temos coragem, nós já temos medo. Como pode uma pessoa que tem coragem logo ter medo? A vida é um desafio. Então nós precisamos começar a voltar para Deus desse modo. Olhar para dentro da palavra como nós estamos olhando aqui agora. Aonde Abrão, a Bíblia diz que ele foi o primeiro a crer antes de ver. É parecido com uma historinha de um cidadão que tinha um cavalo. E o seu cavalo, pastora Tati, missionária, caiu no buraco. Ele caiu no buraco, o que aconteceu? Ele falou, puxa, mas esse cavalo é o meu ganha-pão, o meu trabalho. Como eu vou tirar ele do buraco? Se ele é o meu ganha-pão, é minha ajuda, como é que eu vou arrancar? O cavalo caiu. Olhou para a direita, olhou para a esquerda, não tinha ninguém que pudesse ajudar. O que ele pensou? No pior. Ele começou a cavocar do lado, com alguma coisa que ele tinha. A história não diz exatamente o que ele tinha na mão, mas ele começou a cavocar, juntou terra e pensou, vou enterrar o cavalo, é melhor que ele morra enterrado do que ele morrer solitário lá dentro do buraco. Ele não parou para pensar que a própria estratégia dele, da sua ignorância, mesmo assim, trouxe esperança para o cavalo. Ele começou a jogar terra, e o cavalo se batia na terra. Ele jogava mais terra, o cavalo se batia na terra. Ele foi jogando tanta terra e desesperado que o cavalo foi se batendo. E conforme o cavalo se batia, ele foi empurrando a terra para baixo de si. Quando se deu conta, o cavalo já estava na superfície e o cavalo saiu do buraco. Eu estou falando
de uma história, de um animal irracional. Você imagina eu e você, nós que estamos aqui. Deus está dizendo para nós que nós podemos, pela fé, nessa tarde, abrir todas as portas na nossa frente. Nós podemos abrir todas as portas trancafiadas e fechadas. Você pode pensar agora em uma porta fechada na sua frente? Então pela fé veja essa porta caindo na sua frente agora. Pastor, eu tenho uma porta que está na minha frente e está fechada. Então veja essa porta caindo agora na sua frente. Por quê? Porque é possível quando nós agimos pela fé. A fé não se conforma com as más notícias, mas a fé, ela supera tudo. A fé supera tudo. Você com a fé, você pode tudo. Você pode todas as coisas. Mas só que o segredo não é ficar ouvindo o que os outros estão falando. O segredo não é ficar ouvindo as notícias. O segredo não é ficar buscando informações erradas. O segredo está em parar tudo e ir para a palavra de Deus. Pegar o conselho de Deus, gastar mais um pouquinho de tempo lendo a Bíblia, gastar um tempo a mais orando, gastar um tempo a mais buscando a presença de Deus. E o que está sendo feito nessa tarde? Você veio buscar a Deus? Então Deus se alegra com isso. O que Deus se alegra é quando nós clamamos por Ele em tempos de guerra, em tempos de provações, em tempos de luta. Nós damos a primazia para Deus em primeiro lugar. Nós olhamos para Deus e dizemos assim: é do alto que virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É quando eu olho para o nada e vejo Deus agindo ao meu e ao seu favor. Nessa tarde eu quero profetizar que o Deus que senta no trono, Ele inclina a cabeça para baixo para olhar para nós aqui embaixo. Estende a mão e começa a abrir com portas no céu e portas na terra. Se prepare, irmã, porque a tua vitória está chegando aí bem perto. O que Deus vai fazer de hoje para frente vai ser sobrenatural. Você crê nisso? Pega essa vitória nessa tarde. Oh, aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. Qual a diferença de crer e a fé? A diferença de crer e a diferença da fé. Fé é crer naquilo que não vemos. A diferença de crer e a fé. Fé é aquilo que não estamos vendo. Foi o caso de Romanos capítulo 4, que nós lemos, de Abrão, que diz a palavra, irmã, detalhe, ele prosperou. E a Bíblia diz assim: se a sua prosperidade ela veio do seu trabalho, a Deus não se dá glória. Se o trabalho de Abrão, tudo que ele possuiu, veio do seu esforço, a Deus não era para se dar a glória. Mas o detalhe é que ele prosperou, ele conquistou algo sem ter trabalhado. Como assim? Ele conquistou por algo que é sobrenatural. Veja, a palavra não está no campo da matéria. Quem está entendendo, diga amém. A palavra de Deus que nós lemos, que você carrega debaixo do braço e traz para a igreja, lê na sua casa, onde você está. Essa palavra não está no campo da matéria, ela está no campo sobrenatural. Eu preciso pegar essa palavra e trazer ela de cima para baixo, para que ela se materialize em minha vida. Então como eu faço isso? Eu pego a palavra, coloco no meu coração, eu profetizo esta palavra, viro as costas, saio andando e deixo que a palavra resolva o problema. Que coisa tremenda, irmãos. É a revelação do Espírito. Não sou eu que faço, é a palavra. Você entendeu?
o que Abraão fez? Pastor, eu quero entender o que Abraão fez. Sim, ele ouviu uma voz: sai do meio da sua parentela, sai do meio da sua terra, vai para uma terra que você não conhece, é desconhecida, me aguarda, eu falarei contigo. O que ele fez? Ele não questionou, ele não ficou fazendo pergunta: quando é que o senhor vai aparecer, quando é que o senhor vai lá, que dia vai ser esse, vai estar chovendo, vai estar sol, como é que vai ser a situação? Eu vou de carro, vou de bode, de cavalo, vou de camelo, vou descalço, vou de tênis, vou de bicicleta, como eu vou? Ele simplesmente foi e sentou lá na casa dele e aguardou, e o tempo foi passando, sol, chuva, chuva, sol, noite, dia, noite, sol, chuva, o tempo foi passando, e todos os dias ele sentava na porta da tenda, colocava um banquinho, olhava para frente e não via ninguém, mandava um espia lá em cima da montanha e perguntava: tem alguém aí? Ele dizia assim: não tem ninguém. Ele ia para dentro, dormia, voltava para fora, no outro dia sentava. Um dia que ele não sabia que era o dia, de repente ele olha para frente, está vindo alguém lá na frente. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A fé é aquilo que eu não vejo, mas a fé é uma coisa sobrenatural que vem de alto, do alto. Meu Deus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Oh, aleluia. Você pode enxergar aí um palmo da sua mão? Ou você pode enxergar mais à frente? Tem outro homem que viu coisa sobrenatural. Ele subiu no lugar e falou assim: qual é a necessidade? O rei tribulado, o rei Acabe tribulado, endemoniado, perturbado, um cabra que não estava temendo a Deus. Aí o profeta decidiu ir lá na frente e falou assim: eu vou provar que Deus é Deus. Eu vou olhar. E olhou para cima e não viu nada. O profeta olhou de novo para cima e não viu nada. O profeta olhou para cima e não viu nada. De repente ele estendeu a mão assim, fez assim, olhou e disse: epa, corre, porque está vindo uma grande chuva. Avisa o rei para fechar a janela e a porta. Vai descer água, porque eu vejo uma nuvem pequena do tamanho da mão do homem. Está vindo o socorro de Deus aí. Oh, aleluia. Cutuca alguém do seu lado aí, chacoalha ele, incomoda e diz assim: ó, está vindo o socorro de Deus aí. Está vindo o socorro de Deus aí para você. Oh, rabacanda, rabassumi, Evas. Meu Deus. Oh, rabacanda, raba. Fé é crer naquilo que eu não vejo. Mas basta ter fé. E crer naquilo que eu não vejo não basta. Eu preciso é crer e agir pela fé. Aleluia. Você entende? A fé é uma coisa, crer é outra. Fé, eu não tenho que ver para crer, mas eu tenho que crer, agir para que a fé se cumpra. Aleluia, aleluia. Sabe o que nós estamos fazendo nessa tarde? Nós estamos aqui pela fé. Quem entrou aqui pela fé? Quem aqui crê assim, ó, pela fé? Pastor, não estou vendo nada. Mas quem aqui não está vendo nada? Quem aqui pode ser realista e dizer: pastor, eu tenho um negócio enrolado, eu não estou vendo nada que vai dar certo. Mas Deus está dizendo: mas só de você entrar aqui, você agiu, então a fé vai operar o milagre. Oh, aleluia. Você que me vê pela internet, dá um salto aí nesse sofá, sai daí de dentro do seu carro, começa a vir para a igreja, vem para a casa de Deus, vem tomar uma atitude de crer, vem, deixa a fé dentro da igreja tomar a frente da tua vida. O que temos que fazer é deixar que a fé tome a frente. Deixa que a fé tome a frente, e assim Deus do céu executará a sua palavra. É que nem o profeta Elias e Eliseu. Quando Elias foi tirado numa carruagem de fogo, aos olhos de Eliseu, profeta Eliseu. Eliseu, ele está do outro lado junto com Elias. Ele acompanhou Elias do outro lado da margem do rio. E a multidão ficou lá de longe olhando. O que os dois estão fazendo? Elias é tirado, e o povo se assusta e diz assim: perdemos Elias, o profeta. Perdemos Elias e o profeta.
Tudo na nossa vida é assim, a gente olha a perca, a gente não olha a solução. Porque a mente não ajuda, nossa mente é um caos, só vê desgraça. Mas quando a gente vai para a palavra, a gente começa a orar a palavra. A gente começa a orar a palavra. Fé é crer naquilo que não vemos. Deus, eu vou usar a minha fé. Eu não estou vendo, eu estou vendo o caos, mas eu não estou vendo a cura, o milagre, a mudança, a transformação. Eu não estou vendo nada acontecer, nada de bem, nada de bom, mas eu vou simplesmente crer e agir pela fé. Então a sua palavra, eu vou crer, ela vai dar certo, vai funcionar, vai, meu Deus, acontecer algum barulho e vai. Eu vou, enquanto isso, eu vou me alegrar, vou cantar, eu vou para a igreja, eu vou varrer a igreja, vou limpar a janela da igreja, eu vou ajudar o pastor da igreja, eu vou ajudar as irmãs na oração, eu vou fazer alguma coisa até que aconteça alguma coisa. Fala para o seu irmão, parado a gente não pode ficar. Você fica parado, vem outro, passa por cima de você e te atropela. Aí você fica perguntando, nossa, aquele irmão já está lá na frente, está mesmo, porque ele está correndo. E a Bíblia diz assim, avançai e correi para o alvo. E o alvo é Cristo, Ele é a esperança da glória. E tem gente que está correndo para Jesus agora, nessa tarde. Eu peço aos irmãos, corra mesmo para Jesus. Quem está lá fora, corra para Jesus. Quem está na internet, corra para Jesus. Porque Cristo é o alvo da nossa esperança. Todo mundo olhou e disse, e agora Elias foi tirado, ficou agora Eliseu. Mas foi bem assim, eles foram vendo Elias subir, irmã, bem assim olhando, daqui a pouco ele some. O que o povo fez? Olhou para Eliseu. Olha só que interessante, o povo estava vendo Elias ir embora, e questões de minutos, segundos, eles desceram o olhar e viram Eliseu. Agora você imagina Eliseu do outro lado vendo Elias também. E quando ele olha para frente, o povo olhando, ele se assusta. Ele olha para o povo. Na hora ele pensa, e agora Deus? O povo está olhando para mim. Deus disse, sim, agora é com você. Aleluia. Hã? Deus diz assim, ó, o impossível eu já fiz. O impossível eu já fiz. Eu já tirei Elias, para que você apareça, Eliseu. Elias, eu já usei, já fiz com ele o que eu tinha que fazer. Eu tiro ele, agora é com você. Aleluia. Você pode entender que a sua oportunidade está chegando, irmã? A sua oportunidade, irmão, está chegando. Não perca a oportunidade, ela está vindo de todos os lados, porque Deus vai enviar. É como está lá no profeta Isaías, de todos os lados. Isaías disse, não segura norte, não retenha sul, nem leste, nem oeste, mas sopra o vento de Deus na minha direção. Quem acredita que Deus vai soprar um vento de vitória, vai vir de todos os lados. Eu estava ali orando agora há pouco, de joelho dobrado, junto com os irmãos, e eu disse assim, Jesus, eu preciso que um vento venha, mas não é esse vento de tribulação, porque esse daí eu já estou, eu quero aquele vento da vitória. Aí Deus disse no meu coração, filho, eu vou trazer de todos os cantos, eu vou soprar na direita, eu vou soprar na esquerda. Aí eu peguei e disse, então pai, então em nome de Jesus, eu quero profetizar para a igreja, que de todos os lados vai descer vitória para o meio dessa igreja. Ele disse, Deus, e agora? Deus disse assim, é com você. Ele deu 2 passos, olhou a capa no chão, caída. Aí Deus disse assim, o poder está na capa? Deus disse, não está na capa. O poder está na coragem, no crer. A fé é o que manifesto. A fé é sobrenatural, ela vem de cima. A fé vem de cima para baixo. Eu tenho que crer aqui embaixo, e a fé desce. Então Deus disse, eu sou a fé. Eu sou aquilo que você não vê. Você tem que crer. Crê em mim, que sou aquilo que você não vê, e aquilo que você não vê que eu posso fazer. Eliseu disse, então eu creio. Aí Deus disse, então pega a capa e bata a capa, como Elias fazia. Faça, age
na crença, deixa o resto comigo, aleluia. Você está entendendo? Hoje, irmã, hoje quem sabe a sua capa, sabe o que foi? A sola do seu pé. Você veio andando para a igreja. Quem sabe a capa hoje é o seu joelho. Você dobrou o joelho. Quem sabe a sua capa hoje é a sua boca. Você abriu a boca e falou. Ou seja, tudo em você foi um ato de ação. Então Deus está dizendo, por você agir, crê em mim, então eu manifestarei a fé da vitória. Que vaste canderabia sominévia. Abraão, pela fé, ele saiu da sua terra, esperou ter um filho e entregou ele ao Senhor. Ou seja, o que é que Deus está dizendo? A fé, ela nos dá direito. A fé nos dá direito de bênçãos. Pega a sua Bíblia comigo. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. O que diz a palavra no livro de Hebreus? Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11. O versículo 5. O versículo 4 diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. E o versículo 5: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Abraão, sem ter praticado obra alguma, diz a palavra, da lei, mas agindo pela fé, recebeu bênçãos por direito. Olha o segredo. Nós lemos aqui que Abel, ele recebeu de Deus testemunho. Por quê? Porque o seu sacrifício foi agradável. Ele fez algo agradável a Deus. A Bíblia não diz que tipo de oferta. Ele ofertou algo a Deus. Ele deu algo para Deus. Ele se entregou em algo para Deus. Enoque não viu a morte. O que ele recebeu, Enoque? Enoque recebeu o direito de não morrer. Deus não deixou que ele morresse. Deus o transladou, Deus o tirou. O que é isso? Benefício da fé. Abraão, ele foi beneficiado pela fé, mas qual é a razão disso? A razão, muitas pessoas querem pagar algo que já está pago por Cristo. Muitas pessoas querem pagar para ter. Muitas pessoas querem pagar alguma coisa para obter. Muitas pessoas querem fazer sacrifícios à toa que não agradam a Deus. Eu não preciso pagar para ter cura, eu não preciso pagar para ter libertação, eu não preciso pagar para conquistar aquilo que eu preciso, eu não preciso pagar, eu não preciso mudar a minha personalidade, mudar o meu caráter, para ter ou conquistar alguma coisa, não. Eu só preciso fazer uma coisa, um único sacrifício, um sacrifício de obediência, um sacrifício de obedecer a Deus. Crer em Deus é uma questão de obediência, é uma questão de responsabilidade, de dar a Ele a primazia, o primeiro lugar de tudo na minha vida. Antes que eu saia por aí me esgoelando, gritando, pedindo socorro para qualquer pessoa desesperadamente, que antes disso eu vá para aquele veículo que me leva até a Deus, que é a oração. Deus está no centro da oração. É como eu disse, a gente começa a orar, a mente da gente começa a orar.
o emocional da gente começa a orar. Leva-se alguns minutos para que o mundo espiritual se abra sobre a nossa cabeça. Pastor, o que eu preciso para que o mundo espiritual se abra sobre a minha cabeça? Diga para quem está do seu lado: fique mais um pouco na oração. Não é aquela oração que eu vou dobrar meu joelho e orei, ponto final. A oração que vai atrair o mundo espiritual é aquela oração: ficar mais um pouco. Ficar mais um pouco na presença dEle. Insistir mais um pouquinho na presença dEle. Não importa onde você vai orar. Não importa se você vai estar dentro do trabalho, na rua, dentro do carro. Se você vai estar num ponto de ônibus, numa viela. Não importa, dentro de uma fábrica ou dentro de casa, no quarto, na cozinha, na sala, não importa. Você vai parar aquele momento e você vai dobrar o seu joelho ou de pé, mas você vai permanecer um pouquinho mais para que o sobrenatural de Deus desça. E tem mais, você vai sentir a presença dEle. Você vai perceber que Ele chegou na oração. Você vai dizer: o Espírito está aqui. Você vai encher a tua alma de tanto gozo e alegria que você vai limpar a lágrima e você vai começar a crer na oração. É essa hora, meu irmão, que você vai pegar a palavra e vai profetizar essa palavra, e o sobrenatural vai acontecer. Nessa tarde Deus quer isso de nós. Ele espera isso de mim, de você nessa tarde. A nossa vitória está mais perto de nós do que nunca esteve. A nossa cura está mais perto de nós como nunca esteve. Mas tudo isso depende. É a mesma coisa de um homem que estava carregando um peso e ele ganhou uma carona. Ele andava pela rua carregando um peso nas costas. Alguém parou de carro e deu a ele uma carona. O que ele fez? Ele entrou no carro e levou com ele o peso. Então agora ele está de carro, de carona, e o peso continua junto. Ou seja, ele ganhou de graça uma carona para continuar levando o peso. Entende? Eu não preciso viver fardos pesados. Eu não preciso ficar criando obstáculos para eu poder conquistar a minha vitória. Eu não preciso que ninguém faça nada por mim. Você não precisa que ninguém faça nada por você. Você não precisa que ninguém fique estendendo a mão para você. Você não precisa fazer cara de piedade. Você não precisa fazer comportamento de misericórdia para que alguém tenha dó de você. Você não precisa que ninguém se importe com você como se você não fosse ninguém. Pelo contrário, você foi comprado na cruz do Calvário por um grande preço, para ter um grande valor hoje. Você tem valor, minha irmã. Você tem muito valor. Seja de chinelo havaiana, ou seja lá que sandália você vai colocar. Não importa se você anda a pé ou de carro, ou tem dinheiro na conta ou não tem. Não interessa. Se você abrir a boca pela fé, o Deus do céu responderá. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele é a nossa força. Oh, eu nunca esperei. Eu nunca precisei, que alguém batesse nas minhas costas. Eu nunca dependi de um elogio sequer. Eu simplesmente me levantei, assumi a identidade que Deus queria que eu assumisse. No meio de uma geração perversa, no meio de uma geração difícil, no meio de uma geração triste, a única atitude que eu tenho, a minha esposa está ali, ela é testemunha. Eu choro na presença de Deus. Eu entro no meu quarto e as minhas lágrimas descem olhando para a janela aberta. E eu digo: Senhor, Tu estás acima dessas nuvens. Eu estou aqui nesse mundo. E esse mundo exige algumas coisas da minha parte como homem. Eu preciso que o Senhor estabeleça uma ordem no mundo espiritual para a minha vida. Eu preciso, porque a Sua palavra, ela diz para mim que se aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente dará a ele paz.
Eu estou tribulado, eu preciso de paz. O Senhor pode me trazer paz? É a sua palavra que diz, de repente, meia palavra que você está falando, meia frase que você está orando, daqui a pouco já entra assim, não sei por onde, pela parede, pela janela, desce pelo teto, mas aquela paz toma você no quarto, bate a mão no teu ombro, como outro dia eu estava de joelho aqui nesse púlpito, numa quinta-feira que eu cheguei para dirigir o culto, eu dobrei meu joelho cansado, eu senti uma mão que bateu nas minhas costas, eu olhei, não tinha ninguém, e o Espírito disse, aquieta-te, sou eu que estou aqui, meu servo. Urabandoe forde que minoe te caias. Aramanoe, a forde que minoe casse ne canabadaia comandoe faia. Uriamanoe, Deus está dizendo para mim que desceu uma unção muito forte aqui agora. Ele está dizendo para mim assim, eu toquei em 2, 3 pessoas aqui agora, muito forte, Alex. Ele está dizendo para mim, o meu espírito agora pegou um coração aqui de alguém, e ele está dizendo assim, eu vou executar uma coisa que essa mulher pediu para mim. O Senhor está dizendo que aquela irmã que está ali de marrom, com a mão levantada, atrás aqui da pastora, Deus está dizendo para a senhora, minha irmã, Ele pegou seu coração agora, Ele diz assim, filha, eu vou executar aquilo que está no seu coração, pode esperar. Oramandoe raci, oremandoe camandácia. Pastora Tati, fé é aquilo que a gente não vê, crer é o que a pastora faz. A fé vem do alto, o milagre vai descer, aleluia. Enquanto isso eu ando na presença dEle, enquanto isso você canta, até que a fé de Deus estabeleça na sua vida, porque você tem um futuro promissor com Deus. Até que isso aconteça, até que esta fé sobrenatural aconteça, porque a fé sobrenatural são milagres grandiosos que Deus faz. Até que isso aconteça, você conserva o teu coração, conserva a tua mente e continua cantando, porque Ele está afinando a sua voz todos os dias. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, somente olhe para o alvo, é Cristo, porque Ele é o alvo daquilo que Ele vai fazer, que lá na frente você vai entender, que lá atrás você vai olhar e vai dizer assim, ó, valeu a pena ainda como jovem adolescente, pagar o preço de servir a Jesus Cristo de Nazaré. Já estou quase encerrando, eu esqueci, tem hora que encerra, mas se não vem pregar aqui, vou pregar até culto de amanhã, quinta-feira. Segunda coisa, fé são direitos de bênçãos. A fé me dá direito de bênçãos. Teve homens na Bíblia que foram abençoados, e eles nem trabalharam e foram abençoados. Por quê? Porque antes de trabalhar, eles creram na fé que vinha de cima. A Bíblia diz que não é no muito fazer, não é no muito trabalhar. Sabe aquela passagem do livro dos Salmos? Sai de manhã para trabalhar, ó, soa o dia inteiro, e é um pão de dor, pão de sofrimento. Mas o que o Senhor diz? Antes preciso me apresentar a Deus. Antes eu preciso apresentar minha vida, minha casa para Deus. Que Deus encha a minha casa de luz. Quando Davi fez uma casa para Deus, o rei Davi fez uma casa para Deus, onde a glória ficaria, Deus deu uma ordem para Davi. Quando se acendeu as lâmpadas do templo, Deus disse para Davi, não deixe mais elas se apagar. Elas devem ficar 24 horas acesas, aleluia. A lâmpada tem que ficar 24 horas acesa, aleluia. 24 horas acesa, é que nem um incenso que era colocado no altar. Deus dá ordem para os levitas, coloque às 18 horas, coloque o sacrifício no altar, as lenhas no altar, acenda o fogo. Quando eles acenderam o fogo, os levitas, sacerdotes, Deus disse, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará.
Eles passaram a noite toda, irmã, olhando para o altar do fogo. Olha só que coisa tremenda. Passaram a noite toda, pastora, olhando para o altar do fogo. É a senhora que é a pastora, não é isso? É? Ah, pastora, eles passaram ali o tempo todo com aquele altar e o fogo, de olho no fogo. Pela manhã, o fogo foi abaixando e foi ficando o quê? Cinza. Se somos nós, a gente dormiria, acordaria só meio-dia para o churrasco. Contrataria o França ainda para fazer o churrasco. Mas o que eles fizeram? O fogo estava baixando, a cinza estava aparecendo, a ordem era: tire a cinza e coloque mais lenha. Mantenha o fogo aceso, aleluia. Você está entendendo, irmão? O que é o fogo aceso nessa tarde? É a sua crença. A hora que começar a baixar aí, a hora que começar a baixar a cinza, ei, dá uma catucada em quem está do seu lado em casa e fala assim: você quer saber? Vamos para o culto hoje. Vamos para a igreja. Hoje não tem culto, vamos para a igreja então, pela live. Vamos assistir um culto pela live. Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos fazer o culto em casa. A gente vai fazer algum barulho, algum movimento para atrair a presença de Deus. Mas parado a gente não vai ficar. Não vamos deixar esse fogo parar, irmão. Não vamos. O fogo tem que ficar aceso. Ei, nessa tarde Deus te diz: não olhe mais para baixo. Não fica olhando para o chão como se você fosse ninguém, fosse nada. Está faltando lá na casa, está faltando alguma coisa. Fazer o quê? O leite derramou, não há o que fazer. Foi coisas do passado, fazer o quê? Deixa para lá. Lá em Provérbios diz assim, ó: o homem sensato, a mulher sensata, não fica olhando para trás, olha para frente, aonde Deus está. Fala para quem está do seu lado: irmão, melhor do que olhar para trás é agir para frente, é crer para frente. Porque na frente, sabe o que acontece? Deus está sempre abrindo uma nova oportunidade. Na frente sempre tem uma porta que Deus abre. Na frente sempre tem um escape de Deus. Na frente sempre tem um livramento de Deus. Quando o profeta estava parado, que Elias foi tirado, estava ele e a capa. Deus disse: pega a capa. Aí ele disse: entre eu está a capa e lá na frente está o povo. Deus disse: pega a capa. Pela fé toca nas águas. As águas se abriram e ele disse assim: atravessa, vai onde o povo está. O povo está precisando de você. Deus manda te dizer, Deus manda te dizer: tem gente que depende de você, tem gente que depende da sua fé, tem gente que depende da sua crença, tem gente que depende de você estar de pé. Cai para você ver, eles vão cair, mas se manter de pé, Deus dará vitória na tua casa. Pela graça recebemos a promessa. Pela graça recebemos a promessa. Capítulo 13 de Hebreus. E o versículo 16 diz assim: mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Tudo que Deus faz é de graça. Não há nada que possamos fazer além de crer na promessa da graça de Deus. Eu creio, você tem que crer. Tudo que Deus faz é de graça. Deus não vai cobrar nada de você. Deus não vai cobrar nada de mim. Tudo que eu peço para Deus é de graça. Entenda aqui: tudo que eu peço, tudo que eu preciso, tudo que vem de Deus é de graça. Comece a você estender a mão de graça para alguém. Comece a estender a mão, isso faz parte da sua bênção. A gente fica fazendo as campanhas e não entendemos. A campanha aqui, o tema é fé. Mas para que essa fé do sobrenatural venha sobre a minha vida, tem requisitos também.
Deus vai me favorecer, Deus vai me abençoar, mas eu preciso estender a mão para alguém. Quem, pastor? Quem eu vou estender a mão? Aí que está o segredo. Se você vive no sobrenatural, não é qualquer um. Claro, a gente não vai conseguir estender a mão para todo mundo. Nem todo mundo. Jesus andando na terra, Ele agradou. Ele agradou quando Ele foi para a cruz. Quando Ele morreu na cruz, Ele conseguiu atingir a humanidade inteira. Mas andando aqui, Ele não conseguiu. Então percebe-se que, humanamente falando, é difícil a gente agradar a todo mundo. Mas ajudar significa uma coisa importante. Significa benevolência. E benevolência faz parte da salvação do homem. O que é ser benevolente? É uma ocasião. Ajudar é uma ocasião. É uma ocasião oportuna. O segredo está: não desperdice a oportunidade. Se você pode ajudar alguém, ajude. Estenda a tua mão, mas faça isso imediatamente. Faça imediatamente. Não, porque se você for lá em casa para voltar para ajudar, você não ajuda mais. Se você andar 10 passos para frente, Salomão, 10 passos para frente, vou voltar para ajudar, a gente não volta. A ajuda tem que ser na hora. É na hora que você está de frente com o caos, com o problema, que você tem que ajudar. E detalhe, a gente ajuda não é quando a gente tem. A gente não ajuda quando a gente tem. Diga assim: eu não ajudo quando eu tenho. Fala assim: eu ajudo pela fé. Por quê? Porque é Deus que envia o suprimento. É Deus que envia. Então, se você puder pegar, tem 2 pacotes de arroz, tira um e dá. Dá um pacote de arroz e fique com um. Porque daqui a pouco Deus vai repor aquele que está faltando. Não na sua vida também, mas na vida de quem você ajudou. A gente não ajuda quando tem. A gente não ajuda quando pode. A gente ajuda pela fé. Porque a gente é crente. Porque a gente não é desse mundo. A gente é do mundo de Jerusalém celestial. A gente é do céu. Jesus disse: eu vou para o Pai, não vos deixarei órfão. Preparei para vós uma moradia. A vossa morada não é na terra. Lá em Apocalipse ele fala assim: ó, eu vou preparar uma linda terra, uma linda casa, ruas de ouro, mar de jaspe, muro de cristal. Ou seja, quando vocês chegar, vocês vão ver que coisa linda. Jesus disse: eu vou para o Pai e não vos deixarei órfão. Ele fala assim: ó, nessa prova, nessa luta que você está passando, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Quando ele chegar, ele vai abrir a mente de vocês, vai dar capacidade, inteligência, sabedoria. Paulo, o apóstolo Paulo, pegou isso e já profetizou na igreja de Corinto, dizendo: recebei espírito de fortaleza, recebei o espírito de entendimento, recebei o espírito de sabedoria, recebei o espírito de conformidade. Paulo recebeu graça e profetizou. E tem mais: Paulo não tinha dinheiro, mas ele fazia o paralítico andar, o cego ver, o surdo ouvir, e ajudava a população. Por quê? Porque a fé que estava nele era sobrenatural. Oh, aleluia, aleluia. Você não pode ir embora hoje sem requerer isso. Fé sobrenatural. Você não ajuda, não faz porque tem. Você faz porque você tem a fé de Deus. Eu me recordo de um rapaz que eu evangelizei um tempo atrás. Entrei na casa dele, a casa estava de ponta cabeça. Pintei a casa dele todinha. Fomos na Bandeirantes, ligamos a luz da casa dele. Fomos atrás da mãe, achamos a mãe, pedimos para a mãe voltar para casa. Tirei roupas novas que eu comprei para mim, de dentro do meu guarda-roupa, roupas novas que eu gostava de usar, novas, e dei para ele. Eu vi nele as minhas roupas e pensei comigo: ele não sabe nem pôr minhas roupas. Vou pegar de volta, não é possível, olha o que ele está fazendo. Ele foi dar um laço na gravata e deu um nó. Eu falei: não é possível, Jesus. Aí fui lá ensinar ele a dar um nó. Ele não sabia falar era só, ele ia falar e falava assim: aí, mano, tamo junto, pastor.
vamos quebrar tudo aí. Eu falei, não, irmão, daqui para frente tem que ser a paz do Senhor, meu irmão. Eu levei ele numa igreja. Ele sentou perto dos jovens. Todos os jovens se levantaram e foram para outro lado. Ficaram com medo dele. Realmente ele era um ex-bandido, um ex-isso, um ex-aquilo. Mas quando eu fui lá, eu não vi ele como ex-isso ou ex-aquilo. Eu fui pela fé. Eu não tinha condição de ajudar, não tinha condição de fazer nada. Mas o que eu fiz ficou marcado no reino espiritual. Se ele entrou, se ele hoje caminha ou não, eu não sei, faz tempo que eu não vejo. Às vezes eu vejo ele por aí, dá dó. Porque alguns expulsaram ele. Alguns fecharam a porta para ele. Porque não entenderam a palavra. A fé que traz bênçãos. A fé que traz promessa. Muitos não entenderam que a promessa é de graça. E o que fazemos também tem que ser. Aquilo foi uma ocasião oportuna. Nunca mais fiz para ninguém isso. Mas aquilo foi oportuno. Porque quando ele esteve comigo na minha frente, Deus disse para mim, ajuda ele. Eu disse, como é que eu vou ajudar um cabra desse? Deus disse, não interessa, não é você que vai fazer, sou eu. O engraçado é que tudo que a gente conversava, olha só que interessante, a gente foi na Bandeirantes, eu já fui assim, tomara que a Bandeirantes não ligue a luz dele, só para dar errado, para mim poder dizer assim, acabou a obra, Deus já encerrou por aqui. E eu chegava lá, moça, eu preciso resolver isso, a moça dizia assim, não, isso aqui é simples, é para agora. Meu Deus. Aí quando eu fui falar com a mãe dele não vai voltar, essa mãe não pode voltar, porque se ela voltar, meu Deus, esse rapaz não vai largar de mim. Aí chegou lá, eu já pensando, a senhora não vai voltar. Aí quando eu falei, olha, seu filho, eu disse, já sei, o que foi? Eu vou voltar para minha casa. Eu falei, meu Deus, está dando tudo certo. Aí Deus disse, não é você que faz, sou eu só preciso que você creia, vá, e eu te usarei como veículo de libertação. Você, irmã, é um veículo de libertação. Você pode estar pior do que algum parente seu. Você pode estar pior do que alguém que você conheça. Só que a pessoa que está pior, mais do que você, não sabe que em você mora o poder da fé. Aleluia. Ela só está um pouco pior porque ela não está fazendo o que você está fazendo. Não está vindo para a igreja, não está orando, não está buscando, não está crendo, não está agindo. Só isso. Porque quando ela fizer, a fé dela será renovada. Deus vai restituir a casa, o lar, a família. Deus vai restituir trabalho, vida financeira, tudo. E não importa o que você está passando, se é uma prova. E se você está dizendo, mas eu estou pagando o meu preço. Eu estou indo, servindo, eu estou caminhando com Deus. Então eu vou dizer para você uma coisa para a gente orar. O versículo 18, Hebreus 13, 18 diz, orai por nós, porque estamos persuadidos de que temos boa consciência, sendo desejosos de em tudo portar-nos corretamente. Então nós vamos orar e dizer, Senhor, o segredo é me portar corretamente. Ou seja, eu preciso fazer tudo certo. É uma cobrança espiritual. Preciso fazer tudo certo para dar certo. Não posso fazer meia boca. Não posso fazer pela metade. A minha confissão não pode ser pela metade. A minha crença não pode ser pela metade. A minha fé não pode ser pela metade. As minhas obras não podem ser pela metade. Eu preciso me entregar, me lançar completamente. E é isso que os hebreus nos convoca agora para nos levantar de pé e orarmos. Nós vamos orar. Feche os seus olhos nesse instante. Apresente a Deus agora a sua crença, que você acredita. A fé vem de Deus. A fé vem de Deus. E a sua crença, o seu agir, vem de onde? Apresente para Deus agora. Diga para Deus, Deus, o Senhor pode contar comigo. Eu posso ser uma cana quebrada. Eu posso ser uma árvore ferida e machucada. E os meus frutos parece que não estão sendo aqueles frutos que estão
atraindo aqueles que vão viver do meu fruto, daquilo que eu tenho feito no meu dia a dia. Mas diga para Deus nessa hora, nessa tarde: Deus, deposita em mim, Senhor, o poder da fé. Deposita em mim um milagre. O que Deus quer fazer é depositar em você o milagre dele nessa tarde. Para quando você chegar lá na sua casa, quando você chegar em algum lugar que você vai ainda hoje, Deus vai te usar poderosamente. Deus vai te usar para abençoar alguém. Deus vai te usar para você ser usado para alguém. E daqui uns dias Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Por quê? Porque você pega esta fé e vai viver como Abrão viveu. Você vai ouvir a voz de Deus, você vai agir e vai esperar no Deus da consolação. Esperar no Deus da consolação, como Abraão esperou. Ele esperou, porque podemos esperar em Deus. Nadamos contra a correnteza e não somos levados pela enxurrada da vida. E muitas vezes não podemos ouvir o que nos falam de mal e apenas crer, como fez Saul, quando zombaram dele, quando ele foi rei. Não importa se alguém zomba, se alguém critica, se alguém joga pedra, se alguém te questiona, irmã. Não importa se alguém te duvida de você. O que importa é que, mesmo nadando contra a correnteza, o Senhor nessa tarde decide nos abençoar. Ele decide te abençoar. O Espírito de Deus está aqui no nosso meio, no nosso coração. Ele está na sua vida. Apresente para Deus agora uma situação. Apresente para Deus uma situação enquanto eu vou orar pelos pedidos que estão aqui. Você apresenta para Deus uma situação agora. Além desses pedidos, apresente algo para Deus agora. Deixa que a fé desça do alto. Porque foi num culto como esse, tarde da bênção, que um dia Deus me curou. Um dia com a minha mãe num culto como esse, tarde da bênção, que eu tive reumatismo no sangue e sopro no coração. Um menino doente, eu era jovem, muito criança, mas doente, de ficar internado no hospital, muitas vezes tomando soro. Minha mãe me levou num culto como esse, pela fé daqueles que estavam orando. Eu saí daquela igreja curado para a glória de Deus. E Jesus vai fazer isso agora. Se alguém está enfermo, Jesus vai tocar agora e vai curar. Se você está enferma, Jesus vai te tocar agora e vai curar. Porque a fé é Ele que age. O sobrenatural vem do alto. A gente só vai agir na crença, porque acreditamos na oração. Fecha seus olhos com fé. Canaliza teu pensamento em alguma coisa que você vai apresentar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde mais uma vez, as tuas servas estão aqui, Pai. Elas representam a tua pessoa, na pessoa do Espírito Santo. Elas abrem esse culto com fé, crendo que elas estendendo a mão para tantas irmãs, irmãos e famílias que vêm a esse culto, elas creem, meu Deus, no poder da libertação, no poder da salvação, no poder das portas que se abrem, no poder, meu Deus, do livramento, ó meu Deus, do reconcílio. Tantos quantos estão aqui, os nomes, se porventura estão desviados, se estão porventura, meu Deus, batendo cabeça, se porventura desacreditaram, se estão, meu Deus, por aí, andando por aí, e não acreditam em mais nada, e pela fé, essas fotos estão aqui, esse caderno de oração, tantos pedidos, nós oramos, ó Pai, pedimos o milagre, a cura do Senhor. Peça do céu, envia os teus anjos para andar sobre essa cidade, e vai em outra cidade se precisar, ó meu Deus, pelo Brasil, em nome de Jesus. Espírito Santo, liberta, salva, cura, transforma, ó Pai,
Pai, poderosamente, e sobre a igreja, sobre essas irmãs, desce o seu Espírito, a sua graça. Toma elas, meu Deus, com teu poder. Toma elas na tua graça, na tua unção. Traz a cura, traz o livramento, traz a tua prosperidade, como o Senhor mesmo disse que visitaria essa irmã hoje, e entrega na mão dela a vitória dela hoje. Ó Senhor, aquilo que ela veio pedir, o que estava no coração dela, o Senhor está entregando agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com os olhos fechados, ainda continue adorando a Jesus com os olhos fechados. Oh, Rabassuminevahas, oh, Rabacandarábia, Seminoecácia, oh, aleluia. Continue aleluia. Adorando a Ele, porque o Espírito está aqui, o Espírito de Deus está aqui para tocar na sua vida ainda. Aleluia. Oh, meu Deus e meu Pai, vai tocando Jesus, vai tocando Jesus, vai tocando Jesus, vai tocando Jesus, vai tocando Jesus. Você vai para o culto, então deixa o culto ser completo. Ele não acabou, faltam alguns minutos, mas vai adorando Jesus ainda. Oh, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Rabacandarábias, Urabacandarábia, oh, Rabassuriandarabarrácia. Glória, glória, glória. Deixa o meu vento te levar para um novo lugar, para onde tu não sabes, é uma novidade, é parte do que eu prometi. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Levanta a mão e declare: eu estou sentindo que está chegando uma novidade para tua vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Levanta a mão e recebe. Eu estou me levantando, meu tempo está chegando. Fiel fostes no pouco, e sobre muito te colocarei. Estou me levantando, meu tempo está chegando. Fiel fostes no pouco, e sobre muito te colocarei. Eu estou me levantando, meu tempo está chegando. Fiel fostes no pouco, e sobre muito te colocarei. Estou me levantando, meu tempo está chegando. Fiel fostes no pouco, e sobre muito te colocarei. Uma novidade pra minha vida, é uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade.
diga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando.